Olá, senhoras e senhores, eu sou a doutora Estefânia e hoje eu vou te contar o que a gente precisa para acelerar o nosso metabolismo. Então assim, gente, metabolismo é uma palavra que eu tenho citado aí desde que eu comecei esses vídeos, mas eu nunca expliquei exatamente o que seria metabolismo e até porque eu coloquei entre aspas na hora que falo em acelerar metabolismo. Então, metabolismo é o conjunto de reações químicas do nosso organismo para que consigamos energia e as estruturas necessárias para a gente se manter de pé. Então, energia e estruturas do nosso organismo. Ele tem 4 funções básicas, né? A primeira e mais óbvia é realizar essas reações químicas e liberar energia para a gente poder fazer nossas atividades, pensar, exercício físico, trabalhar e até mesmo para a gente respirar, a gente precisa dessas energias. E as outras funções do metabolismo estão relacionadas à formação de estruturas do nosso corpo. Então, primeiro, transformar os nutrientes em macromoléculas, depois transformar essas macromoléculas nos componentes celulares, proteínas, ácidos nucleicos e, por fim, num quarto ponto, sintetizar e degradar as estruturas que o nosso corpo precisa. Por exemplo, a gente sabe que uma hemácia, né, tem uma meia-vida aí de 120 dias, 3 meses. Então faz parte do nosso metabolismo degradar essa hemácia depois que ela cumpre seu período de vida útil. Esse seria o metabolismo. E aí o metabolismo é composto aí por 2 etapas, o catabolismo e o anabolismo. Então, catabolismo, gente, são as reações químicas que o nosso organismo passa para liberar energia. Libera energia. Não sei se vocês vão lembrar lá da escola, né? Quando a gente estuda respiração celular, que a partir da glicose nós vamos produzir o ATP, que é a nossa fonte de energia. E isso é uma reação de catabolismo. E anabolismo? Anabolismo é aquilo que eu falei, quando pega o nutriente para construir estruturas. Por exemplo, de uma forma bem básica aí, proteína para construir a nossa massa muscular esquelética, certo? Os nossos músculos. Então, isso seriam reações de anabolismo. Outra coisa, quando a gente começa a ter toda aquela inflamação crônica, acúmulo de gordura no tecido adiposo, isso também é uma relação anabólica, né? Estamos produzindo gordura, estamos produzindo triglicéridos a partir do substrato, que pode ser a própria gordura ou pode ser a glicose, a partir da transformação anabólica. Então é isso, catabolismo é quando a gente produz energia, anabolismo é quando a gente produz estruturas para o nosso corpo, por exemplo, nossa massa muscular esquelética. Isso é metabolismo. Mas quando a gente fala assim, nossa, meu metabolismo é muito lento, eu não consigo perder peso porque meu metabolismo é lento, o que a gente está avaliando, o que a gente está olhando? Então, gente, nesse caso, estamos olhando a taxa metabólica basal. E o que é essa taxa metabólica basal? É quanto de energia nós precisamos para realizar nossas funções básicas. E quais são essas funções mais básicas da gente? Por exemplo, a gente está deitado, vencendo a gravidade lá na cama, e aí nós estamos respirando, ou nós estamos pensando, ou nós estamos dormindo. A energia que a gente gasta para cumprir essas funções básicas, para se manter vivo, essa é a taxa metabólica basal. Quanto mais energia a gente precisa para sustentar essa taxa metabólica basal, mais energia a gente vai gastar mesmo se não fizer nada. É aí que as pessoas falam, meu metabolismo é lento. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a pessoa considera que a taxa metabólica basal dela é baixa. O tanto de energia que ela precisa gastar para manter as atividades básicas da vida dela é pouca energia. Isso aqui é a taxa metabólica basal. E aí o que interfere nessa taxa metabólica basal? São mais 4 fatores: idade, sexo,
grau de atividade física e superfície corporal. Por que é importante a gente saber isso? Ora, porque se a gente vai saber como que eu vou acelerar o meu metabolismo, como que eu vou ter uma taxa metabólica basal mais alta, ficar queimando energia, queimando mais energia, fazendo o mínimo de esforço possível, a gente precisa saber o que interfere nessa taxa metabólica basal. Então, o que a gente vê? Um jovem que está em fase de crescimento, construindo massa muscular, com certeza vai ter uma taxa metabólica basal mais alta que, por exemplo, um idoso. Sexo. O homem mais rico em testosterona, o importante hormônio anabolizante, vai ter uma taxa metabólica basal mais alta que a da mulher. Então, o homem parado, ele queima mais caloria que a mulher. Superfície corporal. Isso daqui eu já expliquei em outra discussão nossa, né? Quanto mais superfície a gente tem para queimar, mais energia a gente vai gastar. Então, numa pessoa obesa, numa pessoa com uma massa mais avantajada, a taxa metabólica basal vai ser mais alta. Ela vai queimar mais caloria fazendo menos esforço. A gente vê que no contexto de obesidade, quanto mais peso a gente perde, mais difícil é perder. Porque à medida que a gente vai perdendo peso, o nosso corpo enxerga o excesso de peso como uma reserva de energia e aí a nossa taxa metabólica basal vai diminuindo e nós vamos perdendo cada vez menos peso. O nosso metabolismo vai ficando mais lento. E, por fim, atividade física, né? Isso não tem tanto a ver com a taxa metabólica basal, não, tem mais a ver com o metabolismo, mas lógico que se a gente está mais ativo, vamos precisar de mais energia e, consequentemente, vamos ter um metabolismo mais acelerado, por assim dizer. Quais são as controvérsias dessa questão da atividade física? A gente sabe que quanto mais massa muscular a gente tem, considerando que a superfície está maior, maior vai ser a nossa taxa metabólica basal. Agora, por outro lado, a gente também sabe que quando a gente faz um exercício aeróbico, a gente mantém essa queima de calorias que o exercício proporciona. Por exemplo, você pode olhar na esteira quando está fazendo uma esteira, quantas calorias queimou. A gente pode manter essa queima de calorias por até 48 horas. Nesse caso, um exercício intervalado, surpreendendo o nosso organismo, vencendo esses mecanismos de manutenção da energia, seria o mais interessante nesse tipo. Por isso que tem muita gente hoje falando do aeróbico de alta intensidade intervalado, o HIIT, né? É justamente por causa disso, para a gente conseguir manter a queima de calorias até 48 horas depois que nós fazemos o exercício. Tem uma corrente que fala que quando a gente faz exercício físico, e isso é verdade, gente, vocês podem até ver, o nosso apetite aumenta, porque é aquilo que eu falei, você está perdendo peso, seu corpo está querendo manter essa reserva de energia. Então, quando a gente faz um exercício, principalmente aeróbico aí, o nosso apetite aumenta e se a gente perde massa muscular através de um exercício que não discrimina massa gorda de massa magra, uma perda de peso que não discrimina massa gorda de massa magra, a gente também vai diminuir a nossa taxa metabólica basal porque tem menos superfície perdendo calor. O importante, gente, acelerar o metabolismo nada mais é que formas da gente perder esse calor, essa energia com menos esforço possível, já que a taxa metabólica basal é o metabolismo que a gente gasta quando a gente está parado. Então agora vamos lá para as formas de dar uma acelerada no nosso metabolismo. Algumas eu já falei, algumas eu ainda não falei, eu vou repetir todas, que aí a gente vai anotando, já começamos a implementar isso daí, depois vocês me contam se está dando resultado. Então a primeira, falei semana passada, é a tireoide. Tireoide é a glândula que controla as nossas funções de metabolismo. Então, se ela está com uma função desacelerada, se ela está produzindo pouco hormônio, nosso metabolismo vai ficar mais lento. Se ela está produzindo muito hormônio, esse metabolismo vai ficar mais acelerado. Uma vez que resolvemos perder peso e tudo, uma coisa muito importante é a gente avaliar a tireoide, nem que seja dosando inicialmente só o TSH. Se o TSH estiver normal, isso aqui está resolvido, não vou ter que tratar. Aí você me pergunta, por que eu não posso tomar T4, T3 para acelerar meu metabolismo, mesmo que minha função tireoidiana esteja normal, para ter um efeito mais rápido aí de perda de peso? Porque, gente, se sua tireoide está normal e você toma hormônio tireoidiano, seu metabolismo vai acelerar mesmo, mas você não vai discriminar perda de massa magra de perda de massa gorda. Então, às vezes você vai achar que tá lá, nossa, tô perdendo muito peso, você tá perdendo é músculo, você no longo prazo vai deixar
sua taxa metabólica basal menor. E a outra coisa é que, como é uma glândula que controla todo o metabolismo, se a dose de hormônio está aumentada, a pessoa pode ter o quê? Imagina, acelerado, coração batendo rápido demais, aumento da frequência cardíaca, pressão sobe, pode ter arritmia e problema de coração. Então, gente, é contraindicado tomar remédio da tireoide se o TSH estiver normal. Se ele estiver alterado, aí sim vale a pena tratar a tireoide. Por isso que no check-up metabólico e hormonal que a gente faz antes de começar um tratamento para perda de peso, é interessante a gente avaliar a tireoide. Outra coisa, já falei, mas que agora eu vou explicar com mais pormenores. Atividade física. Então é o seguinte, gente, nós sabemos que à medida que a pessoa perde peso, a tendência é a taxa metabólica basal dela cair, o metabolismo ficar mais lento, para a gente usar o termo aí comum. Pois bem, por quê? Porque o nosso corpo enxerga o excesso de peso como uma reserva de energia. Não tem superfície para perder calor, então ele não vai ficar metabolizando, certo? Só que como que a gente pode reduzir essa chance do metabolismo ficar mais lento com a rotina de atividade física e uma perda de peso? Atividade física, musculação, anaeróbico de resistência. Recomenda-se pelo menos 3 vezes na semana. Para que serve isso aqui? É para perder peso? Não, mas para evitar a redução da taxa metabólica basal e, consequentemente, evitar o quê? Efeito sanfona. Então, o maior marcador de manutenção do peso perdido uma vez que a gente perde peso é a atividade física, mais especificamente a anaeróbica. E aí eu falei, aeróbico, exercício de alta intensidade intervalado, aeróbico aí, eles vão ajudar a gente a queimar caloria, mas não necessariamente manutenção da taxa metabólica basal. Então, qual que é a melhor forma de exercício para perder peso? Você intercalar os dois, fazer resistência e fazer aeróbico. Só que aí, gente, o que eu falo no consultório, o que eu falo para os meus pacientes? Qual que é o melhor exercício físico que você consegue fazer? Porque uma vez que você introduz na sua rotina uma atividade física, fica mais fácil aos poucos ir aumentando até chegar na meta adequada para perda de peso. E aí é o que eu falei. Por que eu gosto tanto do HIIT, mais uma vez? É porque hoje ninguém tem muito tempo, né? Ele vai queimar muita caloria, mais até do que uma caminhada básica aí. Vai permanecer queimando essas calorias e você consegue fazer ele gastando bem menos tempo, 20 minutinhos aí. E a mesma coisa vai pro anaeróbico também. O exercício anaeróbico também, se você faz com intensidade, levando a exaustão aí, você pode fazer ele em menos tempo do que ir para academia e ficar pegando pezinho leve durante 1 hora, 2 horas. Outra coisa que é comentado aí que ajuda na parte de acelerar o metabolismo, né? Aumentar a taxa metabólica basal, seria o sono. Por quê? Os nossos hormônios, gente, muitos deles fazem o que a gente chama de ciclo circadiano, né? Então tá em pico na parte da manhã e em vale na parte da noite. Se nós dormimos bem e acordamos cedo, eles são secretados da forma correta. Desses hormônios que cumprem o ciclo circadiano, eu posso citar 2, o cortisol e o GH. GH é o hormônio do crescimento. Cortisol é o hormônio do estresse. Os dois estão relacionados com ganho de peso e ganho de massa magra. Por quê? Porque lembra, quando a gente está estressado, quando a gente dormiu mal, o cortisol fica em pico na hora que não deveria e aí vai favorecer o quê? Acúmulo de massa gorda. E o GH, quando ele não é secretado da forma que deveria, na parte da manhã, ele vai influenciar uma dificuldade para construir músculo, massa muscular esquelética. Por isso que hoje é um anabolizante usado na academia, embora com menos efeito que a testosterona, ele é mais seguro que a testosterona em reposição, é justamente por causa disso, porque o GH está relacionado com o aumento da massa magra do nosso corpo. Então, se nós temos um padrão de sono ruim, imagina que a gente dormiu mal, não dormiu direito de noite, não dormiu às 8 horas e ainda por cima acordou tarde. O cortisol que está em pico às 8 horas da manhã, a hora que a gente já tá, vai ficar em pico, estimulando a massa gorda, mas sem a gente
está acordado para gastar essa energia. Consequentemente, acumula mais gordura. O GH, por outro lado, não vai ter a sua produção, então ele vai diminuir, ele não vai influenciar na construção da massa magra. Olha, aquilo que eu falei, massa magra baixa, baixa taxa metabólica basal. Massa gorda elevada, está favorecendo a nossa dificuldade de perder peso. Então é por isso que a gente sempre fala, o sono é muito importante para quem quer perder peso. É outro fator que influencia demais. Outros influenciadores aí do nosso metabolismo que podem acelerar o nosso metabolismo. Ingesta de proteína. Lembra que eu falei que para a gente acelerar o metabolismo, aumentar a nossa taxa metabólica e o nosso gasto, nós precisamos perder calor, certo? Pois bem, o potencial térmico, a quantidade de calor e de energia que a gente gasta para metabolizar uma proteína é muito maior que a gente gasta para metabolizar um carboidrato. Por isso que no meu consultório eu sempre recomendo uma ingesta calórica de proteína adequada, uma porção em cada refeição que a pessoa for fazer. Por quê? Porque a proteína, ela não só é substrato para nossa massa muscular, então ela é combustível para a gente construir massa muscular, ela também queima mais calorias e ela ainda aumenta a nossa saciedade. Então são 3 fatores aí importantes da proteína implicados na perda de peso, certo? Então, ingesta proteica é muito importante, pelo menos 1,2 gramas por quilo por dia de proteína aí, lógico, né? Considerando uma pessoa jovem e saudável. A gente sabe que pacientes aí renais, né, com problemas nos rins, eles devem ter uma restrição proteica, mas via de regra é importante uma ingesta adequada de proteína aí no dia. Outra coisa, muito mencionada, água. Ingerir água então. Lembra que perder calor faz parte do nosso metabolismo. Então, se a gente toma uma água mais fresquinha, tem uma teoria que fala da exposição ao frio, se a gente se expõe ao frio, nós vamos gastar mais energia, mais calor para aquecer essa substância que está entrando no nosso organismo e, consequentemente, nosso metabolismo acelera. Só que para aquecer a água que a gente ingere, nós gastamos tão pouco calor que nem é relevante na queima de caloria. Então, esse aqui é meio controverso. Lógico que beber água pelo menos 35 ml por quilo por dia é importante, vai regular o nosso hábito intestinal e eventualmente eu vou falar de hábito intestinal aí, vai evitar que nós tenhamos retenção de líquido, porque isso é outra coisa que eu sempre falo no consultório, quando a gente está bebendo pouca água, o nosso corpo entende assim, ué, ela vai desidratar, deixa eu segurar o que de líquido ela tem e faz a gente reter líquido. Então, lógico que é muito importante a ingesta de água, mas falar que vai acelerar o nosso metabolismo, não tanto quanto gostaríamos. Outra coisa que a gente observa aí, que pode contribuir para acelerar o nosso metabolismo, parte de sibutramina. Então a sibutramina, gente, como eu já falei, é aquele medicamento que a gente usa para perder peso, né, que aumenta a concentração de noradrenalina e aumenta a concentração de serotonina no nosso organismo. Pois bem, realmente, né, aumentando a noradrenalina, ela vai acelerar mais o nosso metabolismo e nós vamos perder peso e a nossa taxa metabólica basal pode subir também. Só que, detalhe muito importante, lembra aquilo que eu falei, sibutramina aumenta os batimentos cardíacos, aumenta a pressão, então para se usar esse remédio que é excelente para perder peso, tem que ter acompanhamento médico, tem que ter indicação médica para a gente acompanhar a pressão, para a gente acompanhar o batimento cardíaco, para a gente acompanhar a ansiedade, senão vai ter o efeito contrário. Coisa que eu sempre falo, o ansioso não perde peso, né? Cortisol lá em cima, serotonina lá embaixo, se você toma um remédio que te deixa mais ansioso, pode ser que em vez de te ajudar a perder peso, ele te atrapalha. E aí, falando em sibutramina, a gente fala dos termogênicos. Por exemplo, a cafeína. Gente, nas doses habituais também, é muito pequeno o efeito que o café faz na nossa taxa metabólica basal, certo? Então, em termos de suplementação, tem aqueles mesmos riscos, né? Vai te deixar mais acelerado, pode dar palpitação, pode piorar a ansiedade, pode subir a pressão. Então, nas doses habituais, ele não tem grande impacto no metabolismo e
nas doses de suplementação mesmo, ele pode ter repercussões no seu organismo. Então, a princípio, essa não é uma recomendação de diretriz para perda de peso. Então, o café, ele é um estimulante, ele é muito bom, ele ajuda a saciedade. Tem gente que até tem um reflexo gastrocólico, né? Quando toma café, o intestino funciona melhor. Mas assim, é uma xicrinha de manhã cedo para esses efeitos aí do café sem ter repercussão na sua saúde. Então, suplementação de cafeína, de outros termogênicos ainda não é recomendado para perda de peso, certo? Então, eu já comecei a introduzir no tema a hora que eu falei de sibutramina. 8ª forma de melhorar, de acelerar o nosso metabolismo e, consequentemente, perder peso mesmo que esteja parado. Controle de estresse. Então a gente sabe, gente, que o estresse libera aquele cortisol que desvia as nossas energias para o acúmulo de gordura e tira o foco da digestão. Então a gente não vai ter aquela troca de calor e não vai ter metabolismo acelerado, levando àquela perda de peso. Então o estresse, com o aumento do cortisol, desacelera nossa digestão e reduz a taxa metabólica basal. E aí, como que nós manejamos o estresse? Existe tratamento psicoterápico, terapia cognitivo-comportamental ou tática de meditação. Qualquer meditação? Não, atenção plena, mindfulness. Ou tratamentos fitoterápicos para controle de estresse, passiflora, valeriane, magnésia à noite e tratamentos farmacológicos propriamente dito. E aí eu já mencionei, inibidor seletivo da recaptação da serotonina, bupropiona, desvenlafaxina. Esses remédios colaboram para o controle do estresse e, consequentemente, estão no nosso arsenal terapêutico para perda de peso. É indicação off-label, né? Então não está em bula, é para perder peso, mas se a gente entrar para uma pessoa que está tentando perder peso, vai ajudar nesse sentido. 9ª forma de acelerar seu metabolismo. Terapia de reposição hormonal em mulheres na menopausa e homens na andropausa. Lembra que eu falei que a testosterona ajuda na lipólise, que a testosterona ajuda na construção da massa muscular e que a massa muscular continua queimando calorias mesmo com a gente parada. Então, uma vez que o idoso começa com andropausa, com perda da massa muscular por baixa de testosterona, ele tem uma chance maior de ter mais dificuldade em perder peso. E a mulher é a mesma coisa. A gente sabe que depois do climatério, a mulher ela tem uma facilidade de ganhar massa gorda e uma facilidade de perder massa magra. Então, regulando os hormônios, o estrogênio principalmente, ela tem uma chance de ter mais facilidade para perder peso, porque ela vai ter uma taxa metabólica basal mais alta do que as mulheres que não fazem terapia de reposição hormonal. E aí, coisas interessantes da terapia de reposição hormonal para mulher na menopausa. Progesterona. Progesterona é para a gente proteger o útero dele hipertrofiar, né? Então, mulheres que não têm útero não precisam de fazer reposição de progesterona. Tirou por algum motivo, um mioma ou intercorrência da gestação. Agora, mulheres que têm útero, aí elas precisam repor estrogênio e progesterona. E a testosterona? Testosterona na mulher pós-menopausa é interessante também. Hoje, pela Sociedade Brasileira de Endócrino, a única recomendação da gente repor testosterona na mulher é pós-menopausa. Na mulher em idade fértil, a gente não repõe testosterona, né? Até por causa das implicações, né? Acne, pelos, questão da fertilidade. Então, na mulher pós-menopausa, com a síndrome do desejo sexual hipoativo, então mulher pós-menopausa que está com muita baixa libido, que não está respondendo às medidas comportamentais aí, nós temos indicação de repor uma dosinha baixa de testosterona em gel, em torno de 1% aí. Só que, infelizmente, ainda não tem um laboratório grande fabricando essa testosterona em gel. Então, muitas vezes tem que manipular e aí é interessante a gente ver a procedência desse material aí, certo? Mas tem sim indicação de repor testosterona para mulheres, mas não é por questões de perda de peso ou massa muscular, e sim por questões de melhorar a libido. Hoje a gente busca
muito qualidade de vida para essas pessoas que fazem terapia de reposição hormonal. E por fim, a 10ª coisa que a gente tem que ficar de olho para regular a nossa taxa metabólica basal é a resistência à insulina. Então, gente, resistência à insulina funciona da seguinte forma. A pessoa, ao longo do tempo, com a tendência genética, o que é essa tendência genética? Tem familiar com a barriga mais avantajada, né, circunferência abdominal aumentada, tem familiar com diabetes, tem uma tendência genética a desenvolver resistência à ação da insulina. Então, pessoa com tendência genética, sedentarismo, alimentação inadequada, ao longo de vários anos, desenvolve a resistência à ação da insulina. A função da insulina é pegar a glicose no sangue e carregá-la para dentro das células do nosso organismo. Pois bem, lá nas células do nosso organismo, essa glicose vai servir de combustível para energia e para outras estruturas aí que nós precisemos. Acumular na forma de glicogênio, por exemplo, certo? Quando a gente tem resistência à ação da insulina, a insulina capta essa glicose e vai levar para dentro da célula e a célula fala assim, tá pouca insulina. O pâncreas vai e produz mais insulina. Tá pouca insulina. O pâncreas vai e produz mais insulina. Não, tá pouco. Chega um momento que nem toda a insulina que o pâncreas é capaz de produzir vai ser suficiente para tirar a glicose do sangue e levar a glicose para a célula. E aí é nesse momento que se desenvolve o quê? O diabetes. Por isso que a resistência à insulina é uma das bases, não é a única, mas é uma das bases que leva a pessoa a ter um diabetes tipo 2, que é o diabetes porque a insulina não está conseguindo agir, não necessariamente porque a pessoa não produz insulina, certo? E por que a resistência à ação da insulina desacelera o nosso metabolismo? É porque a glicose não vai ser combustível para produzir energia? Ela não tem que estar na célula para ela produzir essa energia, para ela produzir esse calor? Pois bem, se ela não está entrando na célula, se ela está ficando solta na corrente sanguínea, a gente não vai metabolizar essa glicose. Consequentemente, o nosso metabolismo vai ficar mais lento também. E aí, para terminar, eu vou falar um bônus, né? Que eu citei 10 coisas que a gente tem que controlar e só lembrando que nessa parte da resistência à insulina, lembrar também que isso também é avaliado no consultório médico. Antigamente, nós dosávamos glicose e insulina e calculávamos a relação entre as duas, o ROMA-IR, que ia mostrar a resistência à insulina. O que é isso? Se a pessoa estava precisando de muita insulina para tirar a glicose do sangue, então o ROMA-IR mostrava que ela tinha resistência à insulina. Hoje, nós vemos essa resistência à insulina por sinais clínicos mesmo. A acantose nigricans, que é uma manchinha escura que a pessoa tem nas dobras, principalmente no pescoço, que parece sujeira, é uma manchinha preta, mas que na verdade é o depósito de insulina, uma circunferência abdominal aumentada, triglicéride alterado, gordura no fígado, tudo isso sugere pra gente resistência à insulina. Às vezes nem precisa de exame, mas é interessante ter uma avaliação médica para essa parte de resistência à insulina, para essa parte de terapia hormonal, para a necessidade do uso de sibutramina, para avaliar a tireoide. E aí falei esses 10 e agora um bônus para vocês. Outra coisa que acelera o nosso metabolismo, que vai fazer a gente gastar mais caloria. Uma infecção. Infecção, gente, cataboliza muito. Por isso que tanta gente perdeu peso com Covid. Por isso que quando a gente tem febre, nós mesmos estamos quentes, nosso corpo inteiro. Então, para perder esse calor, o nosso metabolismo tem que se acelerar muito. Só que, lógico, né? Ninguém quer ficar doente para perder peso, ninguém quer dar febre, Deus me livre, ninguém quer pegar infecção. Então, isso é muito importante a gente entender, gente. Se para acelerar o seu metabolismo você que tiver que adoecer, a resposta é não. Vou continuar com o meu metabolismo do jeito que ele está, mas vou empreender uma rotina de atividade física, vou cumprir uma dieta adequada, vou tomar medicamentos que sejam necessários, que sejam indicados para o meu quadro e vou perder peso sem ter uma piora na minha qualidade de vida. Afinal, a beleza da medicina é benefícios sem causar danos à saúde, certinho? Então, se teve dúvida aí de metabolismo, se sabe de outra forma, já ouviu falar de outra forma para acelerar seu metabolismo, pode comunicar aí com a gente, se inscreve no canal, curte, me manda mensagem, eu tô super à disposição para responder, beleza?